Existe um ditado que muitos dizem: existe o convertido e o convencido. Qual que é a diferença do convencido e do convertido? O convencido, o pastor pregou bem, ele se convenceu que quer ser cristão. Mas da mesma forma que o pastor convenceu, o mundo vai o convencer a ir para o mundo. Isso é uma pessoa que está na igreja, mas é convencida. Ela chegou aqui, gostou do louvor, chegou aqui, recebeu uma bênção, chegou aqui e falou: nossa, que palavra abençoada. E ela falou: eu me convenci que Deus é bom. E aí ela fica um período, mas chega um relacionamento, uma amizade, uma oportunidade e convence ela: não, esse negócio de igreja não é certo não, o bom é assim. E a pessoa é convencida a outra coisa. Mas qual é a diferença de um convertido? A diferença do convertido é que ele realmente conheceu a Deus, e nada e nem ninguém vai o separar do amor de Deus. Não vai ser o dinheiro, não vai ser relacionamento, não vai ser riqueza, nada nessa vida consegue o afastar de Deus, porque ele conhece a Deus, ele tem experiência com Deus. E como eu estava falando, Jó antes fazia tudo certo, mas ele ainda não conhecia Deus, mas ele passou por experiência. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Não tem como você conhecer a Deus se você não tiver experiência com Deus. E qual foi a experiência que Jó teve com Deus? Jó teve experiências de fartura. Jó teve experiências de orar e a resposta vir. Jó teve experiência de manter na integridade, buscando a Deus e Deus o protegendo. Jó teve experiência de orar pelos seus filhos e os seus filhos serem abençoados. Jó teve experiências de provisão e de bênção de Deus. E essas experiências o fortaleciam. Mas essas experiências boas não fez ele conhecer verdadeiramente a Deus. Mas foi necessário que ele tivesse experiências más. Foi necessário que ele tivesse experiência de perda do filho. Foi necessário que ele tivesse experiência de perda do dinheiro. Foi necessário que ele tivesse a experiência de perder a saúde. Foi necessário que ele tivesse essas experiências para se aproximar mais de Deus e entender que ele não adora Deus pelo que Deus dá, mas ele adora Deus pelo que Deus é. Vai ser necessário que você passe pelo vale da sombra da morte para entender que Deus será a tua proteção. Vai ser necessário que você passe na escassez para entender que Deus vai ser a tua provisão. Vai ser necessário que às vezes você se magoe e se chateie para entender que o único que não vai te decepcionar vai ser Deus. E a partir dessas situações você vai gerar experiência com Deus. Como eu estava conversando com a Débora, ela disse algo muito interessante que a gente sabe. Consegue conhecer um marido ou uma esposa se não estiver morando na mesma casa? Não consegue. Você pode achar que conhece, mas você só vai conhecer o fulano e a fulana quando estiver na mesma. Aí você vai ver os defeitos e as qualidades. Mas tem muita gente que fala: não, eu conheço ele, eu conheço nada. Não tem como você conhecer, porque você só conhece quando você anda junto, está no mesmo lar. E você poderia na sua cabeça falar: eu sei que ele gosta, eu sei como ele é. Mas quando você começa a compartilhar, você fala: sabia que era desse jeito não? Se eu soubesse, eu acho que eu não tinha juntado não. Mas depois que juntou, não tem volta. Então você percebe, e aí com essas experiências você vai vendo, você vai enxergando. E assim é com Deus. Você entra na igreja hoje e você não conhece Deus hoje, mas serão a sua caminhada com Deus que o fará você conhecer. O Senhor está dizendo que as coisas boas e nas coisas ruins
Nós não conseguimos às vezes enxergar Deus nas coisas ruins. Nós falamos, Deus não pode estar ali. Mas até nos momentos difíceis, Deus não quer que você faça, mas Deus usa para que você o conheça. Exatamente, a Bíblia diz que tinha um cego de nascença, e os discípulos foram passando e perguntaram, Jesus, eu não estou entendendo isso, por que aquele homem nasceu cego? Eu não estou entendendo, foi ele que pecou? Foi o seu pai, sua mãe? Quem que pecou para ele nascer cego? O que Jesus ensinou? Não foi nem ele que pecou, nem os seus pais, mas foi necessário, foi permitido isso para que se manifestasse a glória de Deus na vida desse cego. Tem coisas que você vai passar na sua vida que você não vai ter explicação. Às vezes não foi seu erro, não foi pecado, mas é uma situação que Deus permitiu para te gerar experiência. E você acha que quando aquele homem foi curado por Jesus, a vida dele e a experiência dele com Jesus não foi diferente? Ele antes poderia ter ouvido falar de Jesus, mas quando ele foi tocado por Jesus, ele conheceu realmente quem é Jesus. Deus está falando que você precisa ter experiência com Deus. Você não pode viver das minhas experiências. Você não pode viver das experiências dos seus pais ou de outras pessoas. Você tem que ter experiência de estar passando pela dificuldade, orar em Deus da providência. Você tem que ter experiência de estar numa situação angustiada e orar e falar, Pai, me entrega a paz, e Ele te entregar. Isso vai gerando experiência e você vai conhecendo a Deus. E Deus me trouxe aqui para te dizer que Jó precisou passar por tudo aquilo para conhecer quem? Conhecer a Deus. E eu te falo, se você não conhecer a Deus, você não vai parar de ficar em igreja nenhuma. Porque nenhuma igreja vai ser boa o suficiente. Nenhum pastor vai ser bom o suficiente. Mas quando você conhece a Deus, nada e nem ninguém te tira da presença de Deus e da igreja. Mas enquanto você não conhecer a Deus, o que te segura? É o pastor. Enquanto você não tem um relacionamento com Deus, o que te segura? O louvor. O que te segura? A quantidade de pessoas. O que te segura? A atenção do obreiro, do pastor, de qualquer coisa. Você se segura nas coisas humanas. Mas quando uma pessoa realmente ela é madura espiritualmente, ela conhece a Deus, nada o tira da presença de Deus. Nada, não importa o que aconteça, nada te tira da igreja. Porque você fala, eu não vou por causa do pastor, eu não vou por causa do fulano, eu não vou por causa do louvor, eu vou porque eu quero adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. Sabe por que até hoje eu estou na presença de Deus, mesmo sendo jovem? Porque eu tive uma experiência com Deus. Você acha que até hoje eu ministro a palavra de Deus com pessoa, sem pessoa, com muita gente ou pouca gente? Por quê? Porque eu tive experiência